Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Os tempos não estão fáceis para o PSDB, que enfrenta denúncias graves, perda de Sérgio Guerra, quadro político importante e ex-presidente do partido, além da ameaça de colapso no fornecimento de água em São Paulo. Hoje recebemos o deputado federal do PSDB, Duarte Nogueira, que é presidente do Diretório Estadual do PSDB em São Paulo e ex-secretário de Estado nos governos Mário Covas e Geraldo Alckmin. Obrigada por estar conosco. Bom, eu quero começar com essa questão da falta d'água. São Paulo corre o risco de faltar água e é verdade que não choveu. Nós sabemos a origem do problema, de onde vem. Entretanto, fica aí um questionamento se o governo do estado não está dormindo no ponto e não tomar medidas de contenção de consumo de água para evitar o colapso. O PSDB pressiona Geraldo Alckmin para não fazer racionamento, coisa que pode impressionar mal o eleitor e contaminar as urnas contra ele próprio, Alckmin. Olha, Maria Lídia, o PSDB não só apoia o governador, como vai ao encontro do que pensa toda a sociedade. Nós acreditamos que não vai haver desabastecimento, nós já estamos tendo uma recuperação no nível dos reservatórios, mesmo que pequeno, pela retomada das chuvas, e São Paulo inovou, porque foi criativo ao chamar a solidariedade da própria sociedade, que compreendeu que a estiagem não é culpa do governo, foi uma falta de generosidade do próprio São Pedro nesse momento, mas está premiando os consumidores que eventualmente economizarem água. Quem economizar vai ter menos custo na sua tarifa de água, sem necessidade de qualquer desabastecimento ou qualquer racionamento. Então nós acreditamos que foi com uma boa gestão que nós vamos contornar essa diversidade, que foi uma estiagem extremamente prolongada, que obviamente não estava prevista. Agora há pouco o Jornal da Gazeta mostrou esse caso, Alston Simes, e essas denúncias que atingem em cheio agentes públicos de governo do PSDB e também políticos, lideranças ligadas ao PSDB e do próprio PSDB. Agora, com a renúncia de Eduardo Azeredo, esse caso do chamado Mensalão Mineiro, está havendo uma pressão muito grande de adversários, principalmente petistas, em relação a Aécio Neves, no sentido de colar nele uma responsabilidade e participação e que ele tem que ser investigado também. Inclusive eu vi, mais que tucano, Aécio Neves é mineiro e por isso deve ter participação. Eu vi deputado do PT de Minas Gerais falando isso, falando inclusive que está na testa de Aécio Neves que ele tem envolvimento. O PSDB está preparado para enfrentar esse tipo de artilharia? Olha, o PSDB não compactua com o ilícito, com as irregularidades. Qualquer denúncia que porventura venha a surgir e que recaia sobre qualquer pessoa do partido, seja ele ex-filiado ou atual filiado, tem que apurar as investigações, aprofundar o que está acontecendo e, obviamente, aguardar o resultado dessas investigações. O PSDB não vai passar a mão na cabeça de ninguém e quem eventualmente tiver culpa vai pagar pelos crimes que eventualmente cometeu, pelos delitos que foi dado causa e, obviamente, a gente acredita na justiça. Nós lamentamos que isso possa estar ocorrendo com companheiros nossos do PSDB, mas a justiça tem que ser igual para todos. Ninguém pode ter diferença perante a justiça. E é isso que nós esperamos. E o ânimo dos tucanos? Eu vi que o presidente Fernando Henrique Cardoso está escrevendo agora uma coluna de opinião no UOL, na internet. E nessa primeira participação dele, ele faz críticas ao governo federal, diz que o governo está apostando na divisão da sociedade, nós e eles. E que tudo isso com a finalidade de se manter no poder. E ele fez duras críticas, inclusive de foto do presidente Lula e da presidente Dilma sorrindo, do que eles estão rindo, etc. Gleisi Hoffmann, a senadora ex-ministra, disse que Fernando Henrique está assim com muita amargura. O PSDB está desanimado, está amargurado com toda a circunstância do momento? Pelo contrário, nós acreditamos que há um sentimento na sociedade, sobretudo no âmbito do país, de que o atual governo não está governando adequadamente o Brasil não cresce,
o Estado brasileiro foi utilizado para fazer cabide de emprego e aparelhamento para se manter o atual partido do governo PT no poder a qualquer custo. Não há um projeto para o Brasil não cresce, nós estamos perdendo terreno em relação a outros países. O nosso aumento de produtividade nos últimos 10 anos foi de pouco mais ou menos até de 1% em relação à comparação com a Coreia, com o México, com o Chile, que cresceram em produtividade 3, 4, 5%. Então o governo não está sendo mal gerido. A Petrobras perdeu quase 40% do seu valor de compra, fecha suas contas no vermelho e, portanto, esse é um sinal de que o presidente Fernando Henrique tem muita lucidez na sua avaliação. Analisou no ano passado que era um momento de mudança e agora mostrou que ele está no sentido correto. O brasileiro quer, sim, fazer uma mudança e nós estamos preparados para oferecer as oportunidades de dialogar em torno dessa mudança. Agora, essa questão da mudança, deputado, quer dizer, então prega-se a mudança no governo federal, mas prega-se no PSDB a continuidade no governo estadual, quer dizer, a reeleição de Geraldo Alckmin. Por outro lado, né, no adversário é a mesma coisa, continuidade no governo Dilma, mudança em São Paulo. Vocês, os políticos, não estão com uma contradição nesse tipo de campanha? Mudança no que nos interessa e continuidade também, só no que interessar? Olha, Maria Lídia, democracia não é rotatividade. Democracia é o povo escolher naquilo que está indo melhor para ele. Aqui em São Paulo, na semana retrasada, antes do Carnaval, o estado de São Paulo foi apontado como o melhor índice de desenvolvimento humano de todos os demais estados brasileiros. Vem diminuindo o número de homicídios. Há 15 anos atrás eram 13 mil por ano, 12 mil, 11 mil, 10 mil. O ano passado foram 4 mil homicídios. Mas aumentando de roubo. Há uma expectativa, sim, de aumento de outras formas de criminalidade, mas tem sido combatido pelas nossas polícias. A saúde de São Paulo é a melhor saúde do Brasil por esforço do governo do estado. O governador está colocando esse ano R$1,5 bilhão a mais do que é obrigado por lei na saúde do nosso estado para contrapor a falta de recursos que estão deixando de vir por parte do governo federal. Há 10 anos atrás, o governo federal colocava 56% dos recursos do Bolo SUS, agora está colocando apenas 45%. Não reajustou a tabela do SUS e não tem apoiado as santas casas e hospitais filantrópicos. Tanto é que o governo do estado, de 2013 agora para 2014, aumentou de 222 para 535 milhões de reais o repasse para as santas casas. Agora, o governador Alckmin está muito bem nas pesquisas, né? Dá até que ele pode levar num primeiro turno se a eleição fosse hoje, mas nós sabemos que tem muito tempo daqui até a hora do voto. Entretanto, Alexandre Padilha já saiu em caravana pelo interior. O governo federal tem o PAC dos equipamentos, está distribuindo maquinário, caminhões, tudo que prefeituras precisam. Geraldo Alckmin tem gás para competir com um adversário tão bem apadrinhado e tão forte e que já está em campo? Olha, o Mário Covas, nosso ex-governador, dizia que o povo nunca erra, ele sempre acerta, desde que ele tenha todas as informações. O eleitor de São Paulo, ele sabe diferenciar o que é discurso de campanha política, ainda mais vindo do ex-ministro da Saúde, que deixou a saúde do nosso país a pior saúde dos últimos anos. Tanto é que no ano passado, quase 2 milhões de brasileiros vieram se tratar aqui em São Paulo, quando deveriam estar se tratando nos outros estados, por descaso da saúde do nosso país. E mais do que isso, o pré-candidato a governador do PT, que é ex-ministro da Saúde, deve explicar por que fechou 13 mil leitos do SUS nos últimos 3 anos, quando ele foi ministro, além de uma série de pontos que nós acabamos aqui de colocar de descaso na saúde. Então, eu acho que a discussão, né, o diálogo tem que ser feito com transparência e nós estamos preparados para apontar e mostrar os dados de São Paulo, comparar e fazer, enfim, o debate democrático. Para encerrar, rapidamente, o senhor vai ser o vice de Geraldo Alckmin ou vai se candidatar a deputado federal outra vez? Eu vou me candidatar a deputado federal, sou candidato à reeleição e tenho a tarefa de presidir o PSDB nesse momento sucessório até o término do meu mandato em maio de 2015, que é no ano que vem. Muito obrigada, Obrigado deputado. a você. Uma boa noite. Obrigado. Estela.